O primeiro sentimento que você sente quando quer sair do Brasil é alegria. Uma vontade imensa de conhecer coisas novas, pessoas novas, novas experiências, mas com isso vem as dúvidas e as incertezas. Quando eu vim para a Argentina, eu vim com um objetivo muito específico, que era estudar medicina. Você pode vir por vários motivos, que pode ser por família, estudo, trabalho, mas o meu era esse. Mas eu tenho certeza que você quer ir para outro país. Vou subir na calçada agora. Mas antes de continuar falando sobre isso, vamos comprar umas facturas. Pra quem não sabe, facturas é um tipo de doce daqui da Argentina. E nossa, mano, eu sou viciado. Medialunas compradas. Vamos pro parque agora. Chegando aqui no parque, vim pra aqui mesmo, nesse localzinho. Vou mostrar pra vocês o que é factura. Factura é isso aqui, ó. Isso aqui é uma meia luna, na verdade. Meia luna, pra vocês que não conhecem. Vamos preparar um mate, né? Enquanto eu vou preparando meu mate, a gente vai falando. Basicamente, meu sonho sempre foi morar em outro país. E morar em outro país, chegar lá, viver a vida. E qual é o país que todo mundo pensa, assim que pensa em morar em outro país, é nos Estados Unidos. E era pra onde eu queria ir. Viver o típico sonho americano. Nossa, eu acho que eu esqueci o mateiro, velho. Ah, não, tá aqui. Só que meu objetivo não era só isso, também era jogar basquete lá. Além de ir lá pra viver, estudar e tudo mais, meu objetivo era jogar basquete. Chegar lá. Só que nem tudo são flores. Aqui, ó. Acabei de preparar um mate, vou mostrar pra vocês. Nossa, tá na temperatura que eu queria. Enfim. Mas a vida acabou me trazendo aqui pra Argentina. Como eu disse, eu queria estudar, né? E eu sempre quis estudar medicina. Não só estudar por estudar. Também estudar uma coisa específica, que eu sempre tive um sonho de ser médico, além de jogador de basquete e tudo mais. Pô, ficou bom o mato, hein? Agora tem que tomar cuidado pra não ser roubado aqui. Tem uns caras estranhos ali atrás. Vim aqui pra Argentina estudar medicina. E, consequentemente, tô aqui há 4 anos quase. Já tô no 3º ano de faculdade, porque eu tive uns problemas que eu vou falar logo depois. Eu vim aqui pra Argentina porque, basicamente, era meu sonho e eu tinha um objetivo definido, que era vir pra cá e estudar. Antes era ir pros Estados Unidos, porque foi a primeira coisa que eu pensei e tudo mais. Só que, velho, ir pra lá é tanta burocracia, foi tanta coisa que eu pesquisei, tanta coisa que aconteceu. A pandemia me atrapalhou de vir pra cá também. Isso foi foda, sabe? E o que eu quero dizer com tudo isso? E mesmo com tanta coisa assim, tanta coisa que deu errada, eu cheguei e não tirei meu objetivo em mente, que era vir pra cá pra estudar, ou ir pros Estados Unidos pra estudar. Você tem que ter um objetivo em mente, seja por família, seja por trabalho, seja por uma oportunidade nova que você vai ter, mas a parada é você ter um novo objetivo. Não, a parada é você ter um objetivo, não um novo objetivo. E você tendo um objetivo, você vai ter muito mais alinhado suas ideias. Porque se você for só pra um país na loucura, sem ter muita meta do que vai fazer, você vai chegar lá e vai acontecer o que aconteceu com muita gente aqui, tomadinha do mato, que é chegar aqui e não se encontrar. Muitas pessoas que eu conheci aqui, elas vieram pra cá, ficaram um ano e foram embora. Aí por quê? Porque essas pessoas, elas não tinham realmente a vontade de estudar medicina, não tinham vontade de vir pra cá pra estudar. E essa era a grande questão, elas chegaram aqui, viram, se encantaram pelo país e tudo mais, mas na hora de estudar, não estudaram, não passavam nas provas, ficava indo pra festa. O que eu quero dizer pra você, primeiro, tenha o seu objetivo em mente. E eu tinha meu objetivo bem claro, não é à toa que eu tô no 3º ano da faculdade e tô aqui ainda, né? E outra coisa também, você tem que entender que você não tá indo só pra cumprir seus objetivos e voltar pro Brasil, ou ir pra lá e viver só no seu mundinho, não. Você vai chegar no país que você quer e você vai acabar criando uma vida, vai virar rotina, você vai ter seus amigos, vai ter pessoas que você não gosta também. Eu quando cheguei aqui, eu achava que eu ia chegar, estudar meus 6 anos isolado do mundo, sem conversar com ninguém, não ter nenhum amigo e depois voltar pro Brasil, médico já, sem ter nenhum amigo, sem nenhuma amizade. Mas quando eu cheguei, eu percebi que primeiro não é saudável, porque eu tava longe de toda a minha família, eu vim pra cá sozinho, tava longe de toda a minha família e não tava me fazendo bem. Realmente não tava me fazendo bem ficar isolado do mundo, só estudando. Aí eu comecei a criar meu ciclo de amigos, comecei a conversar com mais pessoas. Consequentemente, hoje eu namoro, faz 2 anos que eu tô namorando. Inclusive, minha namorada nasceu aqui, ela é argentina. E por isso que eu tomo mate hoje em dia, culpa dela. Então, culpem ela, que um paraibano tá tomando mate. E também você tem que entender que você vai ter problemas. Do mesmo jeito que eu tive quando eu cheguei aqui, que eu fui roubado. Eu fui literalmente roubado, velho.
Mas não roubado, tipo, foi roubado na rua. Não, velho. Eu paguei o cara pra ele fazer minha documentação, fazer minhas paradas, fazer tudo bem certinho. O que é que aconteceu? O safado desapareceu, não entregou meus documentos pra faculdade, e isso fez com que eu perdesse o ano da faculdade. Basicamente, reprovasse por falta de documentação. Eu não podia fazer as provas porque minha documentação não estava entregue. Isso foi horrível pra mim, foi um baque muito grande, eu fiquei muito triste. Inclusive fiz uma denúncia pra ele no grupo de brasileiros que tem aqui, todo mundo denunciou ele tava roubando mais de 35 pessoas, velho, isso era muito dinheiro. E o cara não fazia nada, basicamente não trabalhava. Eu fico olhando pro lado assim, velho, porque é Argentina, que é meio perigoso, é tipo, na cidade que eu tô, que é Rosário, basicamente é São Paulo de perigo, então tem que tomar cuidado. Por mais que eu tenha uma delegacia aqui do lado, os cara metem louco. Enfim, desculpa se eu tô me perdendo nos assuntos aqui, é porque eu fico olhando muita coisa, me distrai com o parque aqui é muito lindo. Vocês viram aí na filmagem, e aqui eu tô com minha colinha. E outra coisa que eu fiz que foi muito errado, velho, foi mesmo que eu tenha vindo pra cá, eu ainda deixei muitas raízes no Brasil. Não tá errado você amar sua família, você tá lá e tudo mais, você tá presente, mesmo por WhatsApp, mas você tem que entender que quando você vem pra outro país, ou até mesmo outra cidade, você tá criando uma nova vida. Vai ter que viver essa vida aqui, não ficar vivendo os problemas que estão vivendo lá, os problemas que estão passando, alguém tá doente e você tentar cuidar, mesmo pelo WhatsApp, fazendo ligação, perguntando como tá. Obviamente não tô falando pra você ser um desgraçado que não vai se preocupar com sua família. Eu tô falando que você tem que se preocupar com seus problemas daqui também. Eu negligenciei muitos problemas meus aqui, e muitas coisas que era qualidade de vida pra mim, que eu deixava pra lá, tipo, cozinhar uma comida gostosa pra mim, ou sair pra comer, porque eu queria economizar o máximo, pra não ter gastos, porque querendo ou não, teve uma época que a moeda da Argentina aqui desvalorizou muito, e eu tive muito problema, e eu tive que começar a trabalhar, que não era o objetivo, não era o meu objetivo, vir aqui pra trabalhar e estudar, só que, por consequências da vida, eu tive que começar a trabalhar, porque eu queria chegar aqui e estudar, depois ir pro Brasil, médico, e pagar a minha família o que eu tô devendo a elas. Basicamente um SISU, só que com minha família. Minha mãe me sustentou aqui por um ano, só que já no segundo, foi no segundo, terceiro, não lembro mais ou menos quanto foi, eu já falei, mãe, a situação tá pesada, vamos se organizar pra eu trabalhar aqui. Ela, não, meu filho, você não vai conseguir, é muito pesado, estudar medicina e trabalhar. Eu fiz, mas é o jeito, não tenho o que fazer, eu vou procurar um trabalho que não me ocupe tanto tempo. E assim eu fiz. Não foi um trabalho que ocupa menos tempo, mas foi um trabalho que deixa eu estudar às vezes. Eu trabalho de segurança em uma garagem, e esse trabalho às vezes deixa que eu consiga estudar. Quando não tem movimento de carro, porque basicamente é assim, tem os carros por hora, tem o carro que fica por estadia 24 horas, e tem os carros que estacionam por mês. Meu trabalho basicamente lá é receber o cliente e cobrar eles. Então, quando não vem com o cliente, eu posso estudar. Muitos dias eu não faço nada o dia todo, então eu aproveito para estudar. Isso foi muito bom, foi uma glória de Deus na minha vida que eu consegui um trabalho assim. Ainda mais se eu quiser, eu posso mudar o horário a qualquer momento, porque é uma empresa muito grande. Esse trabalho caiu que nem uma luva para mim. Mas quando eu cheguei aqui, velho, todo brasileiro aqui basicamente era rico. Com R$1.500 eu vivia aqui com um salário mínimo. Hoje em dia, vamos dar um exemplo pra vocês, assim, muito por cima, eu tô falando por cima. 3 mil você consegue viver mais ou menos aqui. Tem noção disso? É uma diferença muito gritante. Basicamente foi para o dobro. Antes eu pagava aluguel, fazia mercado, fazia tudo por 1.500. Agora com 3 mil ainda fico com pouco dinheiro. É meio estranho, sabe? Realmente o poder de compra do brasileiro aqui caiu muito. E esse foi o motivo porque eu comecei a trabalhar. Mas basicamente até agora eu só falei de coisa ruim. Tem que falar das coisas boas também, de morar em outro país. E é a questão que você vai fazer amizades. Como eu disse, eu queria ser muito antissocial, mas acabou que não deu certo. Isso foi muito bom, graças a Deus não deu certo, porque eu estaria mal da cabeça. Também dei a sorte de, coincidentemente, um amigo meu que estudou comigo no ensino médio, quis vir morar aqui, eu ajudei ele, e a gente começou a morar um ano junto. Depois ele foi pro Brasil, passou um ano no Brasil, que ele teve uns problemas, depois ele voltou esse ano, e agora a gente tá morando junto de novo. Basicamente, tudo que eu tinha planejado foi o contrário, só que o contrário pra bom, porque aconteceu muitas coisas que se não tivesse acontecido, minha vida estaria ou um pouquinho pior, ou um pouquinho diferente do que eu gostaria. Nossa, quando o mato fica muito tempo na água aqui, fica amargo. Enfim. E essa é a questão, por mais que eu tinha tudo planejado, muitas coisas deram errado, e isso foi um problema, e agora é nesse ponto que eu queria tratar, no caso de eu ter que trabalhar e tudo mais. Por mais que algumas coisas vão dar errado, você tem que ter um plano. Qual é o seu objetivo? Você quer ir para esse outro país porque você gosta da vida lá, você gosta
do ambiente, você gosta de como você vê nos vídeos de algum youtuber que você assiste, mas você não pode só olhar isso, só as belezas, você tem que olhar os pontos ruins desse país, você tem que olhar se vale a pena trabalhar nesse país, se vale a pena estudar nesse país e traçar um plano. Esse plano você tem que basicamente pensar na questão monetária, na questão social, no caso se você vai ter amigos, vai ter família, se você vai ter alguém para lhe ajudar. Eu vim pra cá, não tinha ninguém para me ajudar, ninguém mesmo. A única pessoa que me ajudou foi um conhecido de um conhecido que me emprestou apartamento no primeiro mês que eu vim pra cá, até eu conseguir alugar o meu apartamento. E foi isso, velho. Na questão monetária, você tem que ter uma reserva de dinheiro. Não tem pra onde correr, você vai gastar mais do que você tá pensando. Se você pensar, eu vou gastar só 5 mil. Se você acha que vai ser 5 mil, vai ser 10. Se você acha que vai ser 10, vai ser 20. Quando eu cheguei aqui, a gente já sabia que tinha que pagar um calção grande para poder entrar em um apartamento. Porque as imobiliárias arrancam sua cabeça para você entrar no apartamento. Você tem que pagar garantia, você tem que mostrar que você ganha tanto, você tem que mostrar que ganha 3 vezes o valor do aluguel. É muita coisa, enfim. Aí quando eu cheguei aqui, como a gente já estava consciente que ia ser uma bolada que eles iam cobrar da gente para entrar no apartamento, o que é que eu fiz? Eu vendi minha moto. Eu tinha uma Honda Bros. Só sei que eu vendi pra poder entrar no apartamento. E hoje em dia eu tenho uma bicicleta, não sei se vocês estão vendo aqui. Esse é meu meio de transporte aqui. Mas a bicicleta me serve 10 de 10. Vou pro trabalho, vou pra faculdade, vou pra casa, vou pro basquete. Quando a gente chegou aqui, mesmo estando totalmente planejado, com dinheiro pra poder pagar a entrada do apartamento, a gente ainda se assustou com o preço. Velho, vai dar coisa errada, vai dar. Infelizmente, eu vou falar pra você, quando eu cheguei aqui, eu cheguei na época da pandemia. Chegando na época da pandemia, o que é que você precisava? Eu precisava do exame PCR. Quando a gente chegou no aeroporto pra embarcar, cadê o exame PCR? A mulher perguntou, cadê o exame PCR de vocês? A gente entregou pra dar o check-in. Ela fez, esse exame PCR não serve. Aí, como assim não serve? Vocês têm que fazer o exame PCR específico do aeroporto de Guarulhos. Nossa, mano, o nosso mundo caiu. Caiu. Se eu não me engano, velho, eu posso estar muito enganado, mas eu sei que era um valor exorbitante. Era tipo 600 a 800 reais cada exame. Você deve pensar, nossa, isso é pouco dinheiro, Pedro. É pouco dinheiro, mas velho, não é pouco dinheiro. 600 reais assim de lapada que você não estava esperando. Ainda mais eu que sou pobre. Você deve, o cara mora em outro país. Ele não é. Mano, eu tenho minhas coisas porque eu trabalho. Porque eu faço minhas coisas. Minha mãe trabalha. Eu divido apartamento. Mas 600 reais assim de lapada é muita grana, velho. É muita grana. E ainda mais foram 3 pessoas. Porque veio eu, minha mãe e meu padrasto. Então você tem que ter dinheiro pra poder resolver esses problemas. Tendo esse dinheiro pra resolver esses problemas, chegou um cara aí do lado, você vai conseguir resolver tudo. A questão do dinheiro é muito importante. E tenha cuidado também com pessoas. Porque quem me enganou foi um brasileiro. Eu confiei nele. Ele me dava dicas, tudo pelo WhatsApp. Mas isso não... Era tudo que eu conseguia procurar no YouTube, tá ligado? Mas é isso que eu digo pra você. Você tem que guardar um dinheiro, ter uma grana boa pra poder vir pra outro país. Porque problema você vai ter, velho. Não vai faltar. Se você tem uma condição boa, então cai de cabeça, pô. Faz que nem eu fiz. Vende suas coisas. Se é realmente seu sonho, siga, mas tenha um objetivo em mente. E você não pode sair dele. Porque se você sair, vai acontecer que nem aconteceu com muitas pessoas. Eles vêm pra cá, estudam entre muitas aspas, finge que estudou pra família, volta pro Brasil dizendo que estudar aqui é muito difícil e vai embora falando mal do país, velho. Então não seja essa pessoa. Se prepare bem, venha com um psicológico bom, venha com a cabeça boa, literalmente venha com a cabeça boa, ou se não, faça um bom treinamento antes de vir pra cá, pra você, se você nunca morou sozinho, realmente a dificuldade de morar sozinho é muito grande. Eu quero que você comente, se você acha que vale a pena morar em outro país, porque pra mim valeu. E se você quer, comenta aí pra qual país você quer ir. Pra mim valeu a pena, realmente valeu a pena. Eu agora tenho minha vida aqui, tenho minhas coisas. Tô criando meu canal no YouTube, tô criando meus negócios. Quero crescer muito mais, tanto nesse país quanto no Brasil. Minha meta, depois que me formar, pode ser ir pro Brasil ou não. Tudo vai depender de muitas variáveis, como eu disse. Eu tinha meu plano traçado, mas ele foi totalmente destruído. Eu não gosto de falar assim de destino, porque parece que é uma coisa muito irreal. Mas o destino que eu falo é tipo, com as consequências da vida, coisa que acontece. E é isso, mano. Se você gostou, deixa o like. E é isso, velho. Agora vamos pra casa. Acho que eu já consegui falar tudo, vamos ver minha colinha. Se você tiver alguma coisa que já é certa nesse país, que você quer ir, então vai, velho. Vai de cabeça. Se você já tem um trabalho certo, uma faculdade certa, que nem eu tinha, vai. Mas tem que tomar os devidos cuidados, obviamente. Porque é o mais importante. Vamos tomar um último matezinho, né, pai? Depois bora vazar.